Bom dia, pessoal. Nosso conteúdo de hoje é sobre o Teorema de Tales. Como vocês viram já no arquivo do Word que eu preparei para vocês, junto com a atividade prática, o Teorema de Tales, ele trata de proporção. Lembra daquela regrinha de 3? É mais ou menos isso que se trata o Teorema de Tales. Bom, e o que esse teorema nos diz? Que toda vez que aparecem retas paralelas, o que são retas paralelas? Retas que não se encontram, estão vendo? A paralela a B, que é paralela a C. Quando existem retas paralelas que são cortadas por retas transversais, transversal significa simplesmente que está cortando as outras retas, tá bom? Então, quando existem retas paralelas que são cortadas por duas retas transversais, os segmentos, ou seja, os pedacinhos que são formados, que aparecem entre essas três retas, estão vendo? Esses segmentos, eles serão sempre proporcionais. Toda vez que aparecer uma imagem dessa, os segmentos ali serão proporcionais. Então, a gente pode usar as relações de proporção, de razão e proporção, tá bom? Por exemplo, nesta imagem, observando, usando o teorema de Tales, a gente pode afirmar que este segmento dividido por esse vai ser proporcional a este segmento dividido por este também. Então, como é que fica isso na forma escrita, na matemática? Observe. O segmento que vai de P até Q é a linha PQ, não é isso? É essa linhazinha aqui, PQ. Sobre o segmento QR, que vai de Q até R, essa divisão, essa razão vai ser proporcional, ou seja, igual a esses mesmos segmentos, só que do outro lado agora. Ou seja, a quem está em frente a eles, estão vendo? Esse em frente a esse e este em frente a este. Então, a gente escreve agora o segmento ST dividido pelo segmento TU. Substituindo em valores, como é que isso fica? Então, o lado, ou seja, a medida de P até Q é 5. P até Q é o número 5. E o segmento QR vale 4. 4 igual. Quem é o segmento S até T? É 15. E o segmento de T até U? É 12. Mede 12. O que isso aqui significa? Se a gente observar bem, os segmentos que ficam um em frente ao outro, estão vendo? Os segmentos que aparecem na parte de cima da fração. 5 de frente para o 15, 5 de frente para o 15. E os que ficam em frente ao outro, na parte de baixo da figura agora, 4 e 12, a gente tem aqui 4 de frente para o 12, no denominador. Então, é só você observar bem a figura, tá? Este primeiro segmento está de frente para o 15, então, nas razões, na proporção, ele vai ficar em cima na fração e de frente para o 15. Este segmento que mede 4 está embaixo, então, ele vai ficar embaixo na fração. E em frente a ele, a gente tem o 12. Então, em frente a ele, a gente vai ter o 12, tá? Então, isso aqui me mostra que essas medidas são proporcionais. E como é que a gente termina de resolver isso aqui? Toda vez que a gente tem duas frações e uma igualdade, a gente resolve usando a multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar, então, o 5 por 12 e depois o 15 por 4, para que a gente tire essas frações e transforme em um número só de cada lado. Então, vai ficar 5 vezes 12, você pode escrever 5 vezes 12, igual 15 vezes 4, ou 4 vezes 15 é a mesma coisa, 4 vezes 15. E agora, 5 vezes 12 dá 60, igual a 4 vezes 15, 60 também. Ué, mas e aí? Nós temos 60 igual a 60. O que isso aqui está me dizendo? Bom, se você resolveu a multiplicação e os dois resultados são iguais, significa que essa proporção que a gente calculou é verdadeira. Ou seja, o teorema de Tales é verdadeiro para essa figura aqui também. Significa, então, que esses segmentos formados por essas retas são proporcionais. Então, a gente pode afirmar que PQ, QR é proporcional a ST, TU. Ou seja, eles são proporcionais. Então, a gente usa essa relação para verificar
que as medidas que a gente está usando, calculando, são proporcionais, tá bem? Então, você observa direitinho. Quem está em frente a quem é quem vai ficar em frente aqui também. E quem está embaixo também vai ficar embaixo. Abra seu livro agora na página 122, que nós vamos resolver juntos, tá? Eu sei que no livro não tem muito espaço, você pode fazer no seu caderno, tá bom? Na letra A, nós temos, novamente, ó, retas paralelas e duas transversais cortando elas. Então, esses segmentos, segundo o teorema de Tales, são proporcionais. Bom, sabendo disso, a gente pode escrever aquelas frações, as razões, para encontrar um valor desconhecido. Estão vendo aqui a medida x? Eu não sei qual é. Mas agora você conhece o teorema de Tales, você pode encontrar que medida é essa, desse pedacinho aqui, usando o teorema de Tales. Então, vamos lá. É só você observar. A primeira reta transversal é essa. Quem é que está do lado dela? São esses dois valores. Então, vai ficar este primeiro valor em cima deste valor. Igual a quem? Este valor em cima deste valor. Então, serão duas frações. Essa fração e essa fração. É só observar direitinho a figura. Então, vamos escrever. O segmento que mede 10 vai ficar sobre o segmento que está embaixo dele. Tá vendo? Que mede 90. Igual. Quem está de frente para o 10 é o x. Então, novamente, o x vai ficar aqui, ó, de frente para o 10 também. E quem está embaixo do x é o 18. Olha bem. 10 em frente ao x, 10 em frente ao x. Na parte de cima, na parte de cima. 90 em frente ao 18, 90 em frente ao 18. Na parte de baixo, ok? E agora, vamos resolver fazendo a multiplicação cruzada. 10 vezes 18 e x vezes 90. Para que a gente consiga encontrar o valor do x, tá? Então, 10 vezes 18 vai dar 180. E x vezes 90 é só juntar 90x. Essa escrita, vocês estão vendo que o x está do lado de lá. É só a gente trocar aqui, que não muda, tá? Não faz diferença. Se o 180 está de um lado e o x do outro, você vira e traz um para um lado, outro para o outro, tá bom? Vai ficar 90x igual a 180. Isso não altera os valores nem os sinais, tá bom? Se você inverter os dois ao mesmo tempo. E agora, muita gente para aqui e coloca que o x é igual a 180. Mas não, por quê? Porque o x não está sozinho. Isso aqui está me dizendo que o valor de 90x é que é 180. E do x sozinho? Eu preciso tirar esse 90, tá? Eu sei que muitos de vocês ainda têm dúvida. O que eu faço com esse número que está do lado do x? E agora, como é que eu tiro ele daí? Você vai jogar ele para o lado direito, para baixo desse número. Ou ele vai vir para cá, na forma de fração, e vai sair daqui. Olha como é que vai ficar aqui embaixo. X sozinho agora, igual a 180 dividido por 90. Esse 90 estava aqui do ladinho do x. Você pega ele daqui e, pum, joga cá para baixo. Pula cá para baixo, tá bom? Para ele ficar sozinho. Quanto que mede o x, então? É a divisão. 180 dividido por 90 vai dar 2 centímetros. Observe qual é a medida da questão, tá bom? Então, usando o teorema de Tales, agora a gente sabe que esse x mede 2. Usando o quê? Proporção, que é basicamente a regrinha de 3. Se você relembrar lá do 7º ano, isso é uma regrinha de 3, tá? De segmentos que são proporcionais. Então, achamos o x igual a 2. Letra B. Usamos o mesmo raciocínio. Você não precisa virar a figura de cabeça para baixo, tá? Só porque as linhas estão em posições diferentes. Você vai fazer assim mesmo. 6 sobre 3 igual a x sobre 5. Tá? Letra C. Observe que nessa letra C, sim, a figura está de uma outra forma, né? Tá deitada. Você pode virar assim, tá? Para enxergar quem é que está na frente de quem. Ou assim. Seu resultado vai ser o mesmo, tá? Se você usar 4 sobre 5 igual a 4 sobre 5x, ou se você virar assim e fizer 5x sobre 4 é igual a 5 sobre 4. Como é proporção, o resultado vai dar o mesmo, tá bom?
Então, você pode escolher. Vamos fazer, então, 5 sobre 4. Observe que você sempre vai colocar na mesma fração quem está do mesmo lado da linha transversal, tá bom? Estão vendo que essas são as paralelas e as verdinhas são as transversais. Então, você olha cada transversal, tá? Nessa primeira, quem é que está na mesma linha transversal? 5 e 4. Então, eles é que vão formar uma fração. 5 sobre 4. E na outra linha transversal, agora sim, eu tenho 5x e 4. Eles vão formar outra fração, a segunda fração. Observando a mesma ordem que você colocou para esses dois. 5 primeiro, depois o 4. Então, vai ser 5x primeiro e depois o 4. O meu x vale 1. Na letra D, a gente pode inclinar um pouquinho também para enxergar melhor. Estão vendo? Então, a gente tem, observe bem a figura. Esse pedacinho vale 6. E o pedaço todo, este mais este, vale 10. Então, se esse pedacinho vale 6 e este mais este vale 10, quanto que vale só esse pedacinho aqui? Então, eu tenho 10, que é o todo, menos 6, que é só até aqui. Então, quanto é que sobra? 4. Ou seja, 4 mais 6 vai dar o pedaço todo, que mede 10, tá bom? Então, esse pedacinho que vale 4. Da mesma forma, é aqui do outro lado, ó. Esse pedacinho vale x. E a soma este mais esse, ou seja, o todo, vale 8. Quanto é que mede, então, esse pedacinho? Eu preciso saber de cada um, né? Se o todo mede 8 e aqui vale x, esse pedaço vai ser o todo, o inteiro, que é 8, menos quem? Menos esse pedacinho, que é x. Então, é 8 menos x. Pronto, vamos montar a nossa fração. Este sobre esse igual a este sobre esse, não é isso? Essa linha transversal, temos os valores de 4 e 6, então fica 4 sobre 6. Igual 8 menos x sobre x. São os valores da segunda linha transversal, é a segunda fração. E agora, vamos multiplicar cruzado novamente, tá? 4 vezes x é 4x. Igual. E agora, como é que eu faço essa multiplicação? Eu faço assim, ó, o 6 que está aqui, vezes quem? Abra um parênteses, porque eu tenho dois valores aqui dentro, eu não tenho só um. Então, eu não posso multiplicar direto, eu preciso botar isso dentro do parênteses, tá? Fica 6 vezes tudo isso, então fica 8 menos x, dentro do parênteses. Vamos lá, 4x igual. Lembra como é que a gente faz essa multiplicação? Isso aqui significa o quê? Que o 6 está multiplicando o 8 e também o menos x. Então, são duas multiplicações, tá bom? Vamos começar com 6 vezes 8, que é 48. Menos 6 vezes x, 6x. Pronto, tiramos o parêntese. E agora, preciso jogar esse 6x para o lado de cá, mudando o sinal, lembrando sempre. Então, fica 4x mais 6x, que é igual ao número 48. E agora, temos só letras iguais, vamos juntar. 4x com 6x dá 10x, igual a 48. E agora, vou jogar esse 10 para baixo do 48. Vai ficar x igual a 48 dividido por 10. E essa divisão vai dar 4,8. Encontramos o valor do x. Na questão 11, nós temos aqui o Teorema de Pitágoras aplicado em um mapa, onde a gente tem ruas, que são as ruas paralelas, e temos transversais. A gente tem a distância de uma rua até a outra, estão vendo? Que é esta medida. E eu estou querendo saber qual é a distância entre essas duas ruas, ou seja, qual é o valor do x. O mapa me diz que a escala desse mapa é de 1 para 5.000. O que é essa escala? Significa que cada 1 centímetro que está desenhado no mapa equivale a 5.000 centímetros na vida real. Ou seja, se eu pego ali neste mapa e meço e dá 1 centímetro, significa que na vida real, aquele pedaço que eu medi vale 50 metros, né? Transformando aqui 5.000 centímetros para metros, é só a gente dividir por 100, né? Cortamos aqui 2 zeros, sobra 50. Então,
1 centímetro deste mapa, dessas medidas aqui, valem na vida real 50 metros. No final, a gente vai ter que multiplicar o valor que a gente encontrar por 50 metros para encontrar o valor na vida real em metros, porque esse mapa tem uma escala, tá bom? Se não tivesse essa escala, não precisaria calcular. Então, vamos lá. Observando aqui, como é que vai ficar a nossa proporção? 2 sobre 4 igual a x sobre 5. É só olhar esse em cima desse e este em cima deste na fração. 2 sobre 4 igual a x sobre 5. Olha, os dois estão um na frente do outro, um na frente do outro, tá bom? Multiplicamos cruzado e vamos encontrar. X vezes 4 é 4x, igual a 2 vezes 5, 10. X é igual a, tira esse 4 jogando aqui para baixo. 10 dividido por 4. Isso dá quanto na calculadora? 2,5. Então, x é igual a 2,5 centímetros, porém, eu preciso saber em metros. Qual é a escala do mapa? Significa que 1 centímetro é 50 metros. Então, eu preciso multiplicar observando uma outra relação, ó. Se 1 centímetro equivale a 50 metros, 2,5 centímetros vai equivaler a quantos metros? Lembram disso aqui? É regra de 3. É a mesma proporção que a gente está usando. Como é que a gente resolve isso? Multiplicação cruzada também, ó. Olha só. Então, 2,5 vezes 50 vai dar 125, que é justamente o valor que eu estava querendo, 1 vezes esse valor. Então, na verdade, o meu x vale 125 metros na vida real. Então, sempre que tiver escala, você precisa fazer essa segunda regrinha de 3, tá bom? 1 centímetro vale quantos metros na escala? 50 metros. E a medida que eu encontrei do x vale quanto? Então, aí eu multiplico cruzado, ó. 2,5 vezes 50 dá 125. 1 vezes o valor que eu quero encontrar vai dar a própria interrogação, tá bom? Então, o resultado é 125 metros. No mapa, 2,5 centímetros. Por fim, nós temos aqui uma imagem do barquinho na questão 9, tá? Que tá mais em cima na página 122. Na vela do barco, a gente observa que temos várias linhas paralelas, olha aqui, e 2 transversais. É o mesmo teorema de Tales, tá bom? A gente observa, você pode usar várias relações aqui, porque a gente não tem só 2 medidas, né, de cada lado, temos 4, ó. Então, é só você olhar sempre quem tá um em cima do outro, um embaixo do outro, tá bom? 1 sobre x vai ser igual a 0,75 sobre 0,75. 1,5 sobre 1 vai ser igual a y sobre 0,75. Então, nós temos x e y para encontrar. É só a gente observar quais são as frações que a gente vai usar, tá? Começando aqui pelo x, ó. 1 sobre x, vamos escrever. 1 sobre x, ó. Esses dois. Vai ser igual aos dois que estão na frente desses aqui, ó. 0,75 sobre 0,75. Se você observar, esta fração vai dar quanto? 0,75 dividido por 0,75. Vai dar 1, não é mesmo? É um número igual dividido por ele mesmo, vai dar 1. Então, a gente já pode simplificar aqui. Qual vai ser, então, o resultado quando a gente multiplicar cruzado? X vezes 1, x igual a 1 vezes 1, que está aqui embaixo, vai dar 1. Significa, então, que o x é igual a 1, tá bom? E para achar o y, você pode usar essa relação aqui do meio, ó. X sobre 1,5 igual a 0,75 sobre y, ou essa relação aqui de baixo. 1,5 sobre 1 igual a y sobre 0,75, tá? Vamos usar essa daqui de baixo mesmo, mas qualquer uma que você usar vai dar o mesmo resultado. Então, vai ficar 1,5 sobre 1 igual a y sobre 0,75. Usando a calculadora, a gente faz essa multiplicação. Y vezes 1 é y.
igual 1,5 vezes 0,75 vai dar 1,125 metros. Pronto, em uma figura só, usando o teorema de Tales, a gente conseguiu achar x e y. Então, o segredo é você observar bem a figura, tá? Quem estiver do mesmo lado, as duas medidas que estão do mesmo lado, vai formar a primeira fração. E as duas medidas que estão em frente vão formar a segunda fração. É uma igualdade, então a gente resolve multiplicando cruzado, tá bom?